Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aventura. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 17, objeto de conhecimento, emergência do fascismo e do nazismo, com detalhamento, conceito, fascismo e nazismo, características do fascismo e nazismo, os regimes totalitários, as influências e consequências desses regimes para os países. Vamos à nossa aula? Iniciando nossa aula, nossa viagem pela história, vamos falar sobre totalitarismo. O que foi o totalitarismo, professora? Vamos lá. Foram regimes totalitários que são caracterizados por um alto grau de controle social e político, exercido pelo Estado sobre a população. Nesse tipo de regime, as liberdades individuais são restritas ou suprimidas, e o poder se concentra nas mãos de um único líder ou partido político. A ideologia oficial do regime é frequentemente imposta à sociedade e a oposição política é reprimida de forma severa. Então, nesse sistema, nós vamos observar o culto à personalidade, vamos observar características de governos autoritários. E nós trouxemos aqui para vocês algumas imagens dos representantes desses regimes totalitários. Em primeiro plano aqui nós temos da Rússia, Stalin, Mussolini e Hitler, Deu um branco aqui na cabeça da professora, mas enfim, nós temos o Mussolini, Stalin, Mussolini e Hitler, São os representantes desses regimes totalitários. Vamos às características desses regimes. Características dos regimes totalitários. Temos como primeira característica, vamos a ela, culto ao líder, Nós temos aqui a imagem desse representante vai ser onipresente, é como se ele estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. E tem uma liderança nata. As pessoas que estão à frente desses governos possuem um alto grau de retórica, ou seja, um poder de convencimento, e utilizam uma certa forma, esse carisma para poder conseguir mais afiliados ao seu sistema. Nós temos também a presença do nacionalismo, que seria o quê? A soberania da nação, a supremacia da raça ariana, como nós vamos ver os casos dos nazistas, que vão defender esse nacionalismo, vão defender esta raça. Uma outra característica desse sistema é o partido único. Não é permitido a presença de outros partidos políticos, ou seja, não é permitido a oposição. Os opositores, eles eram excluídos, eles eram exterminados, eles eram expulsos, ok? Outra característica desse sistema é o militarismo, como o próprio nome fala, em relação às forças militares que vão começar a se organizar e vão começar a se consolidar, ok? E é uma forma de manter a cidadania em alerta, ou seja, defender o território de possíveis invasões, de possíveis ataques e também levar no caso, aquela nação à frente, através da nossa próxima característica, que é justamente o expansionismo territorial, em que nós vamos observar a defesa do território e também a conquista do espaço vital. Ou seja, quando se fala de expandir o território, é aumentar as fronteiras, aumentar as áreas de influência daquela nação, certo? E também a propaganda e a censura. Observem que, dentro desse sistema totalitário, é preciso manipular a massa, é preciso manipular a população. E como é que esses regimes vão fazer? Vão utilizar a propaganda e a censura. Quando se fala de propaganda, é justamente levar as informações que o governo está querendo que sejam que circulem dentro do território, certo? E quando se fala de censura, tudo aquilo que vier contra a ideia, a ideologia, a prática política daquele governo não vai ser veiculado, justamente para quê? Para poder circular somente propagandas que fazem referência, que fazem ali justamente um acordo, que fazem que a figura do líder seja enaltecida. Então, depois dessas características, vamos observar o que foi o fascismo. Fascismo é justamente um desses sistemas totalitários, um desses regimes totalitários, e tem as seguintes características:
A crise econômica, lembrando que o fascismo ele ocorre justamente na Itália. É por isso que nós estamos aqui em frente ao Coliseu, que é justamente um monumento, né, italiano. E dentro da Itália nós vamos observar que houve ali crises econômicas decorrentes da Primeira Guerra Mundial. Quando ocorre a Primeira Guerra, a Itália participa desta guerra, porém ela não tem os benefícios que ela pensava que iria conseguir com o fim da guerra. Quais seriam esses benefícios? A expansão territorial, certo? Vamos observar também que dentro do contexto do fascismo nós temos a insatisfação com o sistema democrático. Também vamos observar o medo do comunismo que estava rondando, né, a Europa. A questão do nacionalismo exacerbado também vai ser uma das características do fascismo. E, claro, vai ser utilizada a propaganda fascista. Lembrem que, dentro dos regimes totalitários, a propaganda ela vai ser de suma importância para que esse sistema ele seja aderido por todas as pessoas daquele local, daquele território. Então, vamos ao nosso texto que fala o seguinte: a ascensão dos regimes totalitários e a sua implementação. Como é que ocorre? Primeiro, nós temos aí a Marcha sobre Roma. No dia 28 de outubro de 1922, milhares de camisas negras, membros da milícia fascista, marcharam sobre Roma de diversas cidades italianas, exigindo que o governo do primeiro-ministro Luigi Faccia renunciasse e cedesse o poder a Mussolini. Esse primeiro-ministro foi justamente aquela pessoa que influenciou a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial para que conseguisse ali benefícios territoriais, né, áreas territoriais. Porém, isso não aconteceu. E quando termina a Primeira Guerra, os italianos ficam com aquele sentimento de ressentimento. Por quê? Porque entraram numa guerra, perderam muitos seres humanos que estavam participando da guerra, é claro, né, tiveram territórios ali que foram destruídos, começaram a se endividar, gerando ali uma crise econômica. Então, todos esses fatores elencados vão contribuir para que houvesse, de fato, a ascensão do fascismo dentro da Itália. Vamos lá, a consolidação do regime fascista, que ocorre entre 1922 e 1939. Vamos observar que houve a dissolução do parlamento e repressão da oposição, com a fim da liberdade de expressão, de imprensa e de associação. E esses fatores estão aí elencados ao que a gente chama de censura, ok? Criação da polícia secreta, a milícia voluntária per la sicurezza nazionale. Olha o italiano da professora aí, vigorando, né? O MVSN era responsável por intimidar e reprimir a população. Outra característica é o controle da mídia, que era uma ferramenta de propaganda, ou seja, aliada justamente à censura, ok? Corporativismo, vamos observar aí a intervenção do Estado na economia. Nesse sistema, nós vamos verificar que as empresas elas vão se tornar nacionais. Então, por isso que temos aí a intervenção do Estado na economia. A economia vai estar sendo ali moldada, controlada pelo Estado, certo? E a exaltação do nacionalismo e militarismo também são características do sistema fascista, em que nós temos culto à personalidade de Mussolini e vai também haver a exaltação ao militarismo e o desejo de expansão territorial. Então, em 1925, Mussolini ele vai se tornar Duce, que quer dizer o quê? O chefe supremo dentro da Itália. Então, essas são as características principais do sistema fascista que ocorreu na Itália. E vamos agora para o nazismo, certo? Que foi um regime totalitário que ocorreu na Alemanha, certo? Então, o que foi o nazismo, né? O nazismo ou nacional-socialismo foi uma ideologia política totalitária que governou a Alemanha por Adolf Hitler e o Partido Nazista, de 1933 a 1945. O nazismo teve impacto devastador na história mundial. Então, vamos observar que tanto o fascismo quanto o nazismo são regimes totalitários, melhor dizendo. Sendo que o fascismo ocorre na Itália, como nós vimos há pouco, e o nazismo na Alemanha. E a figura que vai representar o nazismo é justamente quem? Adolf Hitler, certo? Vamos lá, continuando. Origens e contexto histórico.
que estava acontecendo para que esses regimes eles entrassem em vigor? Vamos observar a crise pós-Primeira Guerra Mundial, com instabilidade política, economia devastada e em colapso, e ressentimento com o Tratado de Versalhes. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela é colocada como sendo a grande culpada pela guerra. Então, muitas sanções vão ser colocadas a ela, através do Tratado de Versalhes. Esse tratado vai colocar ali a Alemanha numa situação delicada em relação ao seu desenvolvimento econômico e também em relação às suas defesas, sendo que o seu corpo militar ele vai estar reduzido a 100 mil homens, de acordo com o Tratado de Versalhes. Ok? Então, crescimento do Partido Nazista. Ele foi fundado em 1920 e tinha a função de restaurar a grandeza alemã. Lembrando que, pós Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava naquela situação de vergonha, de vexame. Por quê? Perdeu a guerra, perdeu terras, perdeu o controle sobre o seu exército, sobre os seus recursos naturais. Então, era necessário que a Alemanha se tornasse novamente uma grande nação. E a ideia do regime nazista, do partido nazista, era justamente restaurar essa grandeza alemã. Através de quê? Reverter as humilhações impostas pelo Tratado de Versalhes. E nesse sistema, nós vamos observar que o líder do partido vai ser quem? Adolf Hitler, que ele foi um ex-soldado com habilidades de oratória. Vale lembrar que o Hitler ele não era alemão nato, certo? O Hitler ele era austríaco, mas ele combateu na Primeira Guerra ao lado dos alemães, que foi onde ele conseguiu uma oportunidade para ter um certo desenvolvimento. E com o passar do tempo ele começou a ter ali, começou a participar da política alemã, começou a trabalhar com a oratória e foi quando ele entrou no Partido Nazista e começou a ter uma grande influência neste partido. Vamos à ideologia nazista. Temos aqui racismo e antissemitismo. Observamos que nós vamos ter a superioridade da raça ariana. Professor, o que é essa raça ariana? A raça que eles consideravam ser superior, com características físicas sendo pessoas altas, com cabelos claros e olhos claros também. Essa ideologia também acaba tendo o antissemitismo extremo. O que seria isso? Seria justamente ser contra os semitas. E de acordo com a ideologia nazista, os semitas eram pessoas que tinham origem ali, principalmente com os judeus. Nacionalismo agressivo, nós temos aqui a expansão territorial. Com o passar do tempo, os alemães vão querer aumentar o seu espaço. Em busca de quê? Do espaço vital. Eles acreditavam que era necessário ter um território maior para que os alemães pudessem ter esse espaço voltado para eles, em que eles iriam subjugar os povos que eles consideravam com raças inferiores, inclusive os semitas, certo? Continuando, vamos observar o anticomunismo, uma ameaça existencial e estavam determinados a erradicá-lo, ou seja, eles eram contra os comunistas. Também vamos observar como característica dessa ideologia nazista o controle total sobre a sociedade, além de suprimir a oposição política. Quem fosse contra ao regime nazista, eles eram perseguidos, eles eram torturados, eles eram mortos. Então, toda oposição ela deveria ser suprimida dentro do governo nazista. Vamos observar também o controle da mídia e, claro, o uso de propaganda, Então, esses artifícios vão ser utilizados pelos nazistas, certo? E como é que ocorre a implementação do nazismo? Vamos a ela. O líder do partido foi o austríaco Adolf Hitler. Conhecido por sua grande capacidade de retórica, como eu falei há pouco para vocês, Hitler assumiu o poder na Alemanha em 1933, ao ser nomeado chanceler.
e implantou uma ditadura totalitária que perseguiu opositores e preparou o país para a guerra. Então, a ideia do Hitler era justamente enaltecer a figura dos alemães, aumentar o poder dos alemães, aumentar o prestígio que os alemães deveriam ter. Então, vamos observar aqui a consolidação do poder. Após o incêndio do Reichstag, em fevereiro de 1933, os nazistas usaram o evento para justificar a suspensão das liberdades civis e prender os opositores. De acordo com a história, nós vamos observar que o Hitler ele vai associar esse incêndio a um ataque comunista e vai justificar justamente o quê? A suspensão das liberdades civis e prender seus opositores. Lembrem que um dos opositores do Hitler, né, da ideologia nazista, era quem? Os comunistas. Vamos observar também a Lei de Plenos Poderes, que foi aprovada em março de 1933, que vai permitir a Hitler legislar sem o parlamento. E isso vai consolidar o quê? O seu poder ditatorial. Ou seja, não tem mais nenhuma figura parlamentar que pudesse aí paralisar o poder do Hitler. Então, ele vai acabar tirando esse parlamento e consolidando seu poder ditatorial, certo? Para que esse poder fosse consolidado, o Hitler ele vai utilizar as suas estruturas de repressão, né, nazista. Estamos aqui em frente a um prédio que faz justamente referência à Gestapo. Certo? O que era a Gestapo? Era a polícia secreta, que tinha a função de eliminar a oposição ao regime nazista. Isso incluía comunistas, socialistas, liberais, democratas e qualquer um suspeito de atividades antinazistas. Além da Gestapo, nós temos também a Sturmbannbullen, SA. Eu não sou muito boa em alemão, tá, gente? Conhecidas como camisas marrons, foram a força paramilitar original do Partido Nazista. Eles desempenharam um papel crucial na intimidação e violência contra opositores políticos nos primeiros anos do regime nazista. E além da Gestapo e da SA, nós também temos a SS, que era justamente a polícia pessoal, que justamente ali ajudava Hitler na sua, vamos dizer assim, na sua proteção, certo? Vamos agora às políticas do regime nazista e seus métodos de repressão. Vamos a elas. Campos de concentração. O que eram? Eram prisões onde eram aplicados trabalhos forçados, torturas e execuções. Aqui na imagem vocês podem observar o campo de concentração de Auschwitz. Nesse local, né, vamos observar que foi ambiente para muitas torturas, para muitas execuções e, além disso, né, o trabalho forçado que era colocado àqueles grupos que eram perseguidos pelo regime nazista. Propaganda e censura. A propaganda nazista promovia a ideologia do regime e censurava qualquer crítica ou informação contrária, e era liderada por Joseph Goebbels. Joseph Goebbels ele era um dos líderes mais fiéis do regime nazista a Hitler. Então, tudo que ele pudesse fazer para ajudar na ideologia nazista, ele fez, certo? Então, desde experimentos com crianças foram feitos dentro desse sistema aí de propaganda e censura. Qual era a ideia dele, né? Levar a ideologia nazista para toda a Alemanha. E essa propaganda ela era utilizada de uma forma assim, bem, vamos dizer assim, didática, para que todos acabassem cultuando a presença do Hitler, dizendo o seguinte, né, mostrando um lado bom do que foi o nazismo. Mas nós sabemos que o nazismo ele não foi um mar de rosas. Houve muitas atrocidades, houve torturas, houve muitos experimentos desumanos. Então, todas essas características, todas essas medidas adotadas pelos nazistas, elas foram escondidas do público. Por quê? Porque havia um departamento em que havia ali a liderança do Goebbels, em que ele manipulava as informações. Certo?
Outra situação que nós vamos observar dentro dessas medidas adotadas pelos nazistas são as leis de Nuremberg, de 1935, que retiraram a cidadania dos judeus e proibiram casamentos mistos. É importante nós observarmos que dentro dessas leis de Nuremberg foram ali aplicadas formas de se identificar os judeus. Durante ao longo da história da Alemanha, nós vamos observar que os judeus eles começaram a se misturar com características ali de vestimentas alemães. Então, à vista, não dava para se identificar quem era judeu e quem era alemão. Então, uma das formas de se identificar os judeus era através da sua ascendência. No caso, se aquela pessoa que estava na Alemanha tivesse um antepassado judeu, automaticamente eles teriam ali essa cidadania, vamos dizer assim, essa característica de ser judeu. Logo, começaram a ser perseguidos pelos nazistas, certo? Vamos observar aqui também a Noite dos Longos Punhais, que foi a expulsão de líderes das SA e outros opositores internos para consolidar o poder de Hitler. Professora, mas SA não era uma das práticas que os nazistas utilizavam para ter o controle dentro da sociedade alemã? Sim, só que com o passar do tempo, a SA começou a ser um empecilho para o ideário nazista. Eles começaram a observar que aquele ideário estava sendo exacerbado e que deveria ter um controle sobre esse poder. E quando eles se mostraram como opositores ao sistema nazista, eles também foram perseguidos. Lembrem que todos os opositores eles eram perseguidos, eles eram torturados, expulsos, muitas vezes também eram levados à morte, certo? Quais eram as políticas do regime nazista? Vamos lá. Alvos de repressão, quem eram? Opositores políticos, comunistas, socialistas, democratas e outros opositores. Qualquer pessoa que fizesse uma crítica a esse sistema era alvo de repressão. Além dos judeus, que também foram sistematicamente perseguidos, foram excluídos da vida pública, forçados a viver em guetos e finalmente deportados para campos de extermínio durante o Holocausto. Grupos minoritários também começaram a ser perseguidos. Quem eram esses grupos minoritários? Eram os ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, testemunhas de Jeová e outros considerados indesejados pelo regime. Então, todas essas pessoas, elas começaram a ser perseguidas pelo governo nazista. E quais foram os resultados e consequências do nazismo? Vamos lá. Vamos observar que nós tivemos aí o Holocausto, que foi justamente o genocídio sistemático de 6 milhões de judeus aproximadamente durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos observar também a destruição social e cultural, a aniquilação de comunidades inteiras e a promoção de um ambiente de medo e desconfiança. Então, essas características, vão ser resultados do nazismo. E vale lembrar, que o Holocausto ele foi aí sistemático, Houve primeiro a formação dos guetos. Esses guetos eram bairros afastados de segregação para os judeus e depois foram evoluídos ali para campos de concentração, em que eles começaram ali a ser automaticamente, exterminados. Vamos agora falar sobre o stalinismo, que ocorreu na União Soviética, certo? O que foi o stalinismo? Controle político absoluto. Nós vamos observar uma repressão brutal e culto à personalidade em torno de Stalin. Em 1924, após a morte de Lenin, vamos observar que vai iniciar uma disputa política pelo poder soviético. De um lado eu vou ter o Stalin, de outro eu vou ter o Trotsky. E os dois vão ter ideologias diferenciadas. Mas, no final dessa disputa interna entre o Trotsky e o Stalin, vamos observar que o Stalin vai manobrar e eliminar seus rivais e consolidar seu poder em 1927. Para tanto, ele vai eliminar qualquer lembrança que o Trotsky poderia ter dentro da União Soviética, justamente para legitimar a sua figura como político absoluto. Vai dominar a União Soviética de 1927 até 1953, que é o ano da morte de
Stalin. Então, aqui nós trouxemos a imagem desses líderes soviéticos em que o Stalin ele vai se sobrepor ao regime totalitário dentro da União Soviética. Vamos às características do stalinismo, vamos a elas. Totalitarismo, culto à personalidade, propaganda intensa e repressão da dissidência para manter o controle. São características do stalinismo. Além da economia planificada, em que nós temos o controle centralizado da economia pelo Estado. Também vamos observar a repressão política, prisões arbitrárias, execuções em massas e os gulags, que são campos de trabalho forçado, e expurgos políticos também vão ser características do stalinismo. E, além disso, o militarismo também é uma característica desse sistema. Quais são os impactos do stalinismo? Vamos a eles. A industrialização, vamos observar aí a transformação da União Soviética em uma grande potência industrial. Até então, a União Soviética era um país com características agrárias. Era necessário transformar essa economia através do quê? Através da industrialização. Nesse sistema também vamos observar a fome, que também é conhecido como Holodomor. O que seria isso? Coletivização forçada da agricultura na Ucrânia. A Ucrânia era um território que fazia parte da União Soviética e é conhecida como um grande celeiro europeu, ou seja, havia ali uma grande produção de grãos no início dos anos de 1930 e vai resultar em uma fome devastadora que matou milhões de pessoas. Mas, professora, por que houve essa grande quantidade de pessoas, que morreram durante esse processo de coletivização? Porque as terras elas começaram a ser do Estado. Então, toda a produção dessas áreas elas iam automaticamente para o Estado. E o Estado fazia a redistribuição desses grãos, certo? E, como no caso, eles tinham essa preocupação com, com as oposições, aquelas pessoas que eram consideradas opositoras ao sistema do Stalin também elas eram perseguidas nesse contexto, certo? Vamos observar grandes expurgos. O que seria isso, A perseguição política, terror e repressão, Vamos observar aí o clima de medo e repressão constante, com a população vivendo sob a constante ameaça da polícia secreta e da violência arbitrária. Então, para nós observarmos, para nós analisarmos, como é que ocorria esses campos de extermínio, trouxemos um vídeo para vocês assistirem. Olhem só. Gulag era o nome da Direção-Geral dos Campos de Trabalho na União Soviética. Já existiam campos de trabalhos forçados na Rússia Imperial, mas foi a partir da década de 1930 que se generalizaram devido às medidas levadas a cabo por Stalin. O objetivo deste sistema penal era neutralizar os inimigos do regime, intimidar a população e fornecer à União Soviética mão de obra barata. A maioria destes campos situava-se longe de zonas habitadas, sendo os mais duros os da Sibéria. Para estes campos foram deportados inimigos do regime, tanto soviéticos como estrangeiros, prisioneiros de guerra e outros elementos subversivos, onde deveriam efetuar trabalhos físicos extremamente duros, entre 10 e 12 horas por dia, como por exemplo em minas, na construção de estradas e vias férreas ou na exploração florestal. As condições de vida, higiene e alimentação eram terríveis, piorando inclusivamente devido ao mau tempo e crueldade dos guardas. Segundo as fontes disponíveis, aproximadamente 20 milhões de pessoas perderam a vida nestes campos soviéticos. Um dos prisioneiros mais famosos foi o professor de matemática Alexander Solzhenitsyn, que após a sua libertação escreveu livros sobre estes campos de trabalho. Em 1970 foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura. Após a morte de Stalin em 1953, o sistema tornou-se menos rigoroso, mas só em 1960 o Gulag foi oficialmente suprimido.
Ainda assim, a intimidação política à população soviética prolongou-se pelas décadas seguintes. Então, vocês observaram aí detalhadamente como é que funcionavam os gulags, certo? Vamos agora às consequências dos regimes totalitários em seus respectivos países. Vamos lá. Mortes em massa e sofrimento humano. Vamos observar também a destruição física e econômica, violações dos direitos humanos e traumas psicológicos e sociais. Então, essas foram as principais consequências desses regimes totalitários. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Eu sei que é um conteúdo denso, conteúdo assim bastante puxado, mas esta foi a nossa aula e até a próxima.